Quem vão ser os campeões das 4 principais ligas europeias? Os campeonatos europeus estão chegando na fase final, no último terço dos campeonatos nacionais deles, e alguns deles estão com uma disputa de título muito boa, muito interessante de assistir, enquanto outros já estão mais definidos, mas não por isso os jogos estão menos importantes para definir o resto da tabela. Então no vídeo de hoje do clube, resolvi trazer esse tema até um pouco diferente, que eu vou pegar as 4 principais ligas europeias e falar quem eu acho que vai vencer, quem eu acho que vai terminar no G4, no G7 de cada uma delas, começando da liga que está menos disputada até a liga que eu considero mais disputada nessa temporada. Com isso, então, a primeira liga que a gente vai falar é a Premier League, porque essa pra mim é a única que de fato das 4 que a gente vai falar tá já praticamente com o título definido. O Liverpool tá com um jogo a mais que o Arsenal em segundo lugar, claro, mas nesse momento tá com 9 pontos. E mesmo que o Arsenal vence e fique 6 pontos de diferença, eu não acho que isso configure ainda assim uma disputa de título entre as duas equipes. E o motivo disso pra mim é quando a gente olha principalmente a tabela dos dois times. No dia que esse vídeo tá sendo postado, o Arsenal vai jogar contra o Nottingham Forest, que é o terceiro colocado, um clube que tá brigando diretamente ali pela vaga na Champions League. Sem falar que as próximas 2 rodadas do Arsenal são contra Manchester United e contra o Chelsea. Quando a gente pega a tabela do Liverpool, apesar deles ainda enfrentarem também alguns clubes do Big Six, a tabela deles tá mais fácil, e quando você olha pro elenco do Liverpool, você realmente vê eles perdendo menos pontos nesses jogos do que o que você imagina o Arsenal perdendo menos pontos, quando você considera também a quantidade de lesões e cartões vermelhos que o Arsenal vem levando nesses últimos jogos. E assim, também, com o Salah jogando o absurdo que tá jogando, 25 gols na temporada, o time todo tá encaixadinho. Talvez só o Arnold, que não esteja entregando 100% ali, pensando já nessa saída pro Real Madrid. Defensivamente ele também sempre foi um problema, mas o time todo do Liverpool tá redondinho. O Salah também tá vindo com uma campanha pra disputar a bola de ouro nessa temporada. Então isso pra mim configura que o campeonato já tá praticamente encerrado na questão do título. Acho muito difícil que o Arsenal consiga ser consistente o suficiente nessa reta final pra conseguir fazer mais pontos que o Liverpool e passar eles pra liderar o campeonato inglês. Eu acho isso muito difícil de acontecer quando você considera a quantidade de lesões e a quantidade de jogos difíceis que o Arsenal ainda tem na tabela. Por conta disso, o campeonato já tá definido pra mim, é do Liverpool. Agora o resto da briga ali das outras vagas europeias tá muito difícil, tem muito time bom nessa briga. E cara, é impressionante o trabalho que o Nuno Espírito Santo tá fazendo, porque você olha pro elenco do Forest, tem bons jogadores, tem o Gibbs White, tem o próprio Chris Wood, o goleiro lá, o Celso, pra mim tá sendo um dos melhores goleiros da Europa nessa temporada, além de, claro, o Murilo, que finalmente começou a ser convocado. O Dorival Júnior parecia que achava que o Murilo jogava vôlei, esqueceu que ele existia, mas o Murilo já tá sendo um dos melhores zagueiros da Premier League há muito tempo. Então assim, é um time que tem muitas peças boas, mas que você não esperava isso. Ninguém conseguia esperar isso. É absurdo o trabalho do Nuno, e o Forest, se conseguir essa vaga pra Champions, é mais do que merecido, pra falar a verdade também. Agora, como a Inglaterra tá indo muito bem nas competições europeias, muito provavelmente eles vão conseguir a 5ª vaga pra Champions League pela Liga Nacional. E por conta disso, eu vejo tanto o City quanto o Newcastle conseguindo essa vaga, independente da ordem. Eu ainda acredito que o Newcastle vai ficar em 4º e o City em 5º, mas os dois vão acabar indo pra Champions League. E assim, outra questão pro City é que o Guardiola vai precisar passar por essa fase de renovação. Ele vai precisar se desfazer de vários jogadores, vários medalhões desse elenco, De Bruyne, Ederson, entre outros. Walker é um que já saiu. Vai ter que ter essa renovação. Já tá acontecendo, já estão chegando nomes, o Kusanov chegando lá, o Marmoush, o Vitor Reis. Tá tendo essa renovação, só que isso demora um pouco para dar resultados. Tanto que ano que vem mesmo eu não acho também que o City vem como favorito, pensando nessa renovação que o Pep tá fazendo lá dentro. É um trabalho difícil, duro, recomeçar tudo, agora que as principais peças que ele se apoiou por tanto tempo não estão mais funcionando. E por conta disso, Chelsea e Aston Villa ficam com as vagas da Europa League. O Chelsea já iria para a Europa League pra mim por conta das boas performances na Conference League. Eles provavelmente vão ser campeões de lá, mas na posição de tabela também vão terminar numa posição capaz de classificar eles para a Europa League. O Maresca tá fazendo um bom trabalho, o time vem jogando melhor, apesar de ainda ser muito inconsistente. O Maresca vai precisar de mais uma temporada completa, mais uma janela para poder reforçar o time da maneira que ele deseja, e então ter esse plano de jogo, montar um time que ele goste, para daí no ano que vem pensar em algo maior. E por fim, o Bournemouth fica com a vaga da Conference League, a primeira competição europeia deles. Provavelmente estão fazendo uma ótima temporada, estão jogando muito bem. O Iraola tá fazendo uma temporada absurda com esse time do Bournemouth, e para mim, provavelmente eles ficam com a última vaga europeia da Inglaterra indo para a Conference. A nossa próxima liga, seguindo essa ordem, é a Bundesliga.
Bundesliga, pra mim, depois da Premier League, é a liga menos competitiva nessa temporada. Ano passado foi muito bom da disputa do Leverkusen com o Bayern. O grande problema é que a diferença nesse momento tá em 8 pontos. E o Leverkusen, eles podiam ter diminuído isso no jogo direto que eles tiveram contra o Bayern. Foram muito bem, foi um confronto direto absurdo. O Bayern dominou, agora que eu percebi que falar Bayern não ajuda muito nesse caso, o Leverkusen dominou a partida, só que eles não conseguiram encontrar uma forma de fazer o gol. E pra mim isso também praticamente sela o título do Bayern de Munique. Eu não acho que eles vão tropeçar até o final do ano, principalmente dentro da Liga Alemã, só que mesmo nesse caos do sistema tático do Kompany, que joga todo mundo lá pra frente, faz os zagueiros entrarem dentro da área e deixa um buraco pra qualquer um contra-atacar, e na Champions isso vai cobrar, mas o que salva eles é o fato de eles terem simplesmente Harry Kane. Harry Kane é uma máquina de fazer gols, de novo artilheiro da Bundesliga, 21 gols até agora, então assim, a sorte do Bayern de Munique, eles têm essa máquina de gols Harry Kane, e dessa vez o nosso menino Kane vai conseguir o seu primeiro troféu. Eu acho que é inevitável. Perder a Copa da Alemanha, não acho que vão ganhar Champions, então o foco principal vai acabar caindo na Bundesliga, e o Kane finalmente vai poder levantar o seu tão esperado, o seu tão sonhado troféu, um campeonato alemão com o Bayern de Munique. Dessa vez vai, Kane. Eu acho que dessa vez não tem zica que tire de você. O Frankfurt, pra mim, fica na terceira colocação e o Leipzig pega essa última vaga da Bundesliga pra Champions League. E cara, é até bizarro falar isso, mas eu acho que o Borussia Dortmund, pelo futebol que tá jogando, tudo bem que teve a troca de técnico agora, vamos ver como vai ser esse novo trabalho, mas pelo futebol que tá jogando, não merece nem ir pra uma competição europeia nesse momento. Destruíram o Borussia Dortmund, tá rolando um caos interno, diretor de futebol que não gosta de um funcionário, e daí por conta disso eles contratam jogadores sem consultar um ao outro, fica meio que essa guerra interna lá dentro do Borussia que só tá atrapalhando o time. E por isso, pra mim, as vagas na Europa League vão ficar com o Stuttgart e o Freiburg, e a vaga da Conference com o Mainz 05. Pra mim é muito estranho ter que deixar o Borussia, mas olhando hoje, com o futebol que eles vêm praticando nessas últimas rodadas, eu realmente não consigo ver o Borussia ser um time competitivo o suficiente para disputar uma competição europeia. E antes da gente ir para a próxima liga, eu queria perguntar para vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês acham legal esses vídeos de previsões, falar o que eu acho que vai acontecer, dar essa análise por cima do que eu acho que pode acontecer, tanto das competições europeias, como da Champions League, quando o Brasileirão começar do Brasileirão, também falar da Libertadores, quando chegar a fase de grupos, das competições de seleções também, falar essas minhas opiniões e o que eu acho que vai acontecer e não. Eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Partindo para a próxima liga, e aqui a gente já tá falando de um cenário extremamente competitivo, é a Série A, que tá absurdo esse ano. No começo do ano você tinha até 6 times brigando pelo título, mas alguns foram caindo ao longo do caminho. Inclusive a própria Atalanta, que tá nessa briga hoje na tabela, chegou a cair por um tempo, mas por conta de alguns tropeços da Inter e do Napoli, a Atalanta conseguiu encostar de novo e tá só a 3 pontos da Inter, com um saldo de gols muito próximo, uma diferença de só 2 gols, e junto da Inter tem o melhor ataque de toda a competição. O Retegui tá jogando muito pela Atalanta, é o artilheiro do campeonato italiano, fez 21 gols nessa temporada e ainda falta mais de 10 rodadas, então ele pode ser essa peça principal para a Atalanta vencer. Eles têm outros jogadores muito bons, o Lookman, mas também não parece que a relação tá muito boa lá. O Gasperini deu aquela indireta pro Lookman no pênalti na Champions League, então não sei como que tá a relação dos dois, mas tem muitos jogadores bons na Atalanta, como o próprio Lookman, o Zappacosta, o Ederson, que tá jogando um absurdo. Pra mim, se ele não for convocado, inclusive, pra seleção na próxima data FIFA, tem algo de errado aí. E ainda mais considerando agora que eles caíram tanto da Copa da Itália quanto da Champions, inclusive esse é um ponto que eu quero falar aqui, pra mim eles são ainda um dos favoritos e eles têm grandes chances de vencer a Série A. Um ponto positivo é que ainda tem um confronto direto entre Napoli e Inter, então se é um empate nesse jogo e a Atalanta vence, eles reassumem a liderança do campeonato italiano. Agora o outro ponto que apaga um pouco a Atalanta essa é a melhor Atalanta que eu já vi jogar futebol. Não tô brincando, é a melhor Atalanta que eu já vi. Melhor até do que aquela Atalanta que chegou nas quartas de final, quase foi pra semifinal de Champions. E você pode estar achando que eu sou louco por falar isso, pensando que eles foram eliminados pelo Brugge nas oitavas, na pré-oitavas da Champions, só que exatamente esse é o maior problema dessa Atalanta atual. Quando eles jogam direito, eles amassam o adversário. Na última rodada mesmo, 5-0 em cima do Empoli. O grande problema da Atalanta é, uma vez ali a cada 5 jogos, eles simplesmente apagam. Eles desligam. Parece que uma chave vira e o time desliga em campo. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Brugge. Eles estavam vindo de boas performances, eles continuaram tendo essas boas performances depois da eliminação, só que
naquele jogo eles desligaram. A mesma coisa contra o Bolonha na Copa Itália e a mesma coisa em outros jogos que eles tiveram nessa temporada. Quando eles estão com a chave virada ativados, eles dominam a partida e fazem muitos gols. Não à toa, tem o melhor ataque da Série A junto com a Inter. O grande problema é que parece que às vezes essa chave vira. E por isso que eu acho que a Atalanta não vai ser campeã italiana e que esse título vai ficar com o Napoli, na verdade. Eu acho que o Napoli vai vencer a Inter no confronto direto e vai acabar levando o título. O Conte realmente conseguiu organizar depois de uma temporada desastrosa que o Napoli teve, e é muito curioso que o Napoli, mesmo com as perdas consideráveis que eles tiveram nessa temporada, o Kvaratskhelia, o Osimhen, eles ainda estão jogando um absurdo de bola. Então o trabalho do Conte tá muito bom, ele realmente tá conseguindo fazer esse time encaixar e transformar eles num time capaz de disputar o título da Série A italiana. Uma coisa que ajudou também, até em questão de desgaste de elenco, é que eles não se classificaram para nenhuma competição europeia, então o principal foco ali do Napoli, vendo que a temporada tá vindo bem, foi o de disputar o título italiano. Enquanto a Inter ainda vai ter que se importar com a Champions, vai ter que se importar com a Copa Itália, então tem muitas coisas acontecendo numa Inter que não é nem de perto a Inter do ano passado, apesar de ainda ser um bom time. Só que ainda assim, traz algumas inconsistências que não tinham no ano passado. E por conta disso, eu acho que o Napoli vai levar esse campeonato por uma diferença mínima de pontos ali. Eles são campeões, Inter em segundo e Atalanta em terceiro lugar. A Juventus pega a última vaga direta para Champions. A Europa League fica com o Lazio e o Milan. O Milan vai conseguir se recuperar o suficiente para isso. E a Fiorentina, xodó da Conference League, só joga essa competição, vai terminar no sétimo lugar e mais uma vez para a Conference League, que é o único campeonato que a Fiorentina parece jogar nos últimos anos. Por fim, a liga que realmente tá disputada nesse ano e que tá muito legal de assistir para você saber quem vai ser o campeão e quem não vai ser, é La Liga. E até pode parecer loucura algo que eu vou falar aqui, mas você tem 4 times disputando. Na prática, 3, os 3 de sempre, mas eu não descartaria dessa equação o Athletic, ou o Athletic Bilbao, não é certo falar assim, mas acho que a maioria de nós vai conhecer dessa forma. O Bilbao tá muito próximo nessa lista. Apesar dele ter tido algumas inconsistências, ele ainda tem confrontos diretos contra os 3 de cima e só tem 3 derrotas no campeonato inteiro. Mas o Atlético ainda assim tá com um time muito bom. O Nico Williams tá jogando demais nessa temporada e realmente por conta disso eu acho que eles têm uma capacidade de estar na disputa dos favoritos. Mas eu não acho ainda que eles vão vencer. Esse aqui é o que eu tive mais dúvida de apostar em alguém para ser campeão, mas tendo que escolher um, minha aposta fica com o Barcelona ganhando, muito por conta da temporada absurda que o Rafinha e o Lewandowski estão tendo em La Liga. Os dois estão jogando demais, estão carregando esse Barcelona nas costas, mesmo que eles ainda tenham tido algumas derrotas meio bizarras. Dos times ali do G4 é o que tem mais derrotas, tem 5 derrotas, mas o fato do Atlético e do Real Madrid terem empatado muito acaba pesando muito contra eles. E em cima disso, eu acho que o maior adversário deles nessa temporada vai ser o Atlético de Madrid, exatamente pela temporada absurda que eles estão fazendo. O Atlético de Madrid também só perdeu 2 jogos. É um time que tá jogando um futebol muito bom. O Julián Álvares caiu como uma luva nesse time do Atlético de Madrid e eles estão jogando muito bem. O grande problema é, de novo, a quantidade de empates, mas as próximas rodadas do Atlético de Madrid vão fazer muita diferença, porque o Atlético vai enfrentar 3 vezes o Barcelona, 2 pela Copa do Rei e 1 pelo Campeonato Espanhol, e 2 vezes o Real Madrid na Champions League, sem falar que eles também enfrentam o Atlético nessas próximas rodadas. Ou seja, o calendário do Atlético de Madrid tá absurdo, e vai tudo depender de como eles vão sair disso. Se eles serem vitoriosos, principalmente em La Liga, contra o Barcelona e o Atlético, aí dá pra dizer que eu mudo meu voto e eles vão ser campeões. Mas como são muitos jogos pesados em muito pouco tempo, eles vão ter que priorizar alguma coisa e não necessariamente vai ser La Liga. Vai depender dos resultados que tiverem. Se eles estiverem indo bem na Copa do Rei, talvez valha a pena priorizar esse título. Se eles estiverem indo bem na Champions, talvez valha a pena priorizar esse título. Então, não é muito difícil afirmar que o Atlético pode ganhar por conta desse calendário absurdo que eles vão ter. E o Real Madrid, pra mim, tá muito inconsistente defensivamente. É um time que, na questão da defesa, não tá passando tanta confiança, e por isso eu acho que eles ainda vão perder alguns pontos, não necessariamente jogos, mas em questão de empates.
e eu coloco eles em terceiro lugar ali, e pra mim Atlético de Madrid e Barcelona vão brigar pelo título, com o Barcelona sendo o principal candidato. Nas outras competições europeias, pra mim Villarreal e Betis ficam com as vagas da Europa League e a vaga da Conference League vai acabar ficando com o Rayo Vallecano. O Betis melhorou muito desde a chegada do Antony e eles vão conseguir recuperar essa diferença de pontos para terminar logo atrás do Villarreal, que tá bem no campeonato, tá bem distante do resto ali, né, do sexto colocado para trás. Então o Betis vai encostar ali e os dois conseguem essa vaga para a Europa League e o Rayo fica com a vaga da Conference. Mas aí tá, essas são as minhas previsões dos campeões da temporada europeia em 2025. Eu quero saber a sua opinião, o que você concorda, o que você discorda, o que você mudaria da minha lista, escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.